noite, meninas. Boa noite. Meninos, cadê o meu meninão aí? Sumiu, mas ele vai aparecer dentro em breve. Então, conforme nós combinamos, esse tipo de trabalho nosso, nós estamos nos preparando a entrevistar todos os escritores do nosso clube de leitura, que não são poucos. Né? Já entrevistamos a Adriana, com Samba Canção, já entrevistamos o Conjugado do Luiz Dourado, não é do Dourado, é do outro. Não, é do Ribeiro. Do Ribeiro. E hoje vamos entrevistar a Andréia com seus olhos de cobra. Mas antes eu queria fazer uma menção sobre o tipo de literatura fantástica, porque a literatura fantástica é uma literatura e que no nosso Brasil, na nossa terra, aqui no nosso Brasil, ela tem um terreno muito fértil, né? São poucos escritores ainda nessa literatura. Aliás, eu anotei alguns, e, por sinal, eu sou muito sincera, eu não os conheço. Tá? André Bianco, Eduardo Spoy, não sei se vocês conhecem, Rafael Fernandes, Carolina Monreg. Então, na verdade, nós temos aí um terreno fértil para a literatura fantástica, que já é uma literatura que começou chamada de literatura gótica, né? Em que era a época dos fantasmas, né? dos subterrâneos, do Frankenstein, né? E que foi, então, crescendo. Fiquei assustada quando eu fui fazer uma entrevista, uma pesquisa dedicada com aqueles Harry Potter da vida e outros, então. Mas eu percebi que haviam 3 itens muito importantes na caracterização que Todorov fez no livro dele, da introdução à literatura fantástica. Ele diz o seguinte: empregar experiências comuns de uma forma que a narrativa ela possa trabalhar, inclusive, o lado político da situação, sem que determinasse o período. Ele diz também que você pode trabalhar os 2 lados, né? Que é a realidade e o imaginário. E, na dúvida, ficar no meio, entre os 2, permitindo, então, aos nossos queridos leitores que eles possam interpretar a forma que for o livro. Certo. O mais importante que eu percebo na literatura fantástica é exatamente... Eu até me permito ainda acrescentar Todorov, né, que foi um grande estudioso, é um grande estudioso, inclusive, de linguística, que ele deixa para o leitor realmente entender o que a escritora tentou escrever. Andréia, você está sendo convidada, a nossa entrevistadora é a Adriana. Eu quero dizer que a literatura fantástica me impressiona muito. Primeiro, porque ela mistura muitos segmentos de forma quase que aleatória e tenta reunir de uma forma em que, como Todorov mesmo fala, né, em que se permite ao leitor a entender o que ele quiser entender, né? E isso é uma coisa que... Aí eu estou querendo evitar dar a minha opinião. Eu estou falando de Todorov. Então, gatinha, esqueci, tira o gatinha. Adriana, a nossa entrevistadora, estou passando para... mas eu queria falar uma coisa. Andréia, você ganhou o prêmio desse livro, Olhos de Cobra. Eu não estou podendo mostrar o livro, porque o meu livro Kindle acabou a bateria. Mas quem tiver o livro aí, mostra, por favor. Você tem, André, que eu também só tenho o eletrônico. Tenho aqui. André, você ganhou esse prêmio em 1900 e quanto? 1900 não, foi em 2000. Você já passou dos 2000, foi 2000 quando? 2014. Em 2014. Atrás da capa, que a gente não está vendo ela total. A capa não está aparecendo de agora sim. Linda essa capa, linda. Linda, muito linda, muito linda. E aí já começa a não entender nada.
Ganhei em 2014, né, que foi um concurso da Saraiva, de 100 anos de literatura. Concurso de quem? 100 anos da Saraiva. Nossa, né? Então você não é qualquer prêmiozinho, né? Mas assim, é engraçado porque ganhei o prêmio, estava tudo ótimo, muito bem. 6 meses depois, a Saraiva abriu concordata, né? Então, é aquela loucura. Isso você também corta, entendeu, Adriana? Não, mas é verdade. A gente não pode esconder, tapar o sol com a peneira, né, cara? Saraiva, mas, de qualquer forma... Aí, foi assim, maravilhoso. Eles pagaram passagem de avião, pagaram lá um hotel chiquérrimo para a gente ficar em São Paulo. Nossa, a gente não estava sabendo disso, hein, Adriana? Foi fantástico, mas aí 6 meses depois, concordata, e eles falaram, olha, você continua com um contrato com a gente, mas em qualquer outro romance você está liberada, a gente não vai mais publicar ficção, né? Então, qualquer outro romance você pode estar liberada para procurar, porque eu fiz um contrato de 5 anos. E eu mantenho o contrato com eles lá, porque porque o livro está meio esgotado. Se eles quiserem republicar, e enquanto eu não acho outra editora também, entendeu? Eu deixo ele lá, se eles quiserem republicar, eles têm os direitos para republicar, né? Mas, enfim, e aí eu saí a cata de outras editoras, mas ganhei. Mas você já tem um outro livro, não é isso? Tenho o segundo livro, estou agora quase no finalmente de um terceiro livro, né? De um terceiro romance. Nossas entrevistas vão ter que ser mais frequentes. Então... não, mas eu acho, Cris, assim, eu acho... Não, tudo bem, eu me disponho, eu acho ótimo e tal, mas eu acho muito legal que a gente também faça com outras pessoas. Não, com certeza. Nossa ideia realmente, a gente conversou, Adriana e eu, há pouco, de ver o... Nós estamos querendo até colocar 2, mas a gente acha que é meio cansativo. Porque, né? Eu acho que assim, eu fico super grata, né? Eu tenho muito grata a você, Cris, de ter falado isso para fazer a entrevista comigo, grata às pessoas que leram o livro. A entrevista é ela, eu só estou fazendo o início da apresentação, sim, a gratidão, da entrevista do Clube Elétrico, da Eclética. Gratidão para todo mundo que leu, que se interessou, e a Adriana, né, não tem nem como agradecer, não é só por causa dessas entrevistas, não, mas todas as outras coisas que ela está sempre com essa disposição, esse sempre. É impressionante, mas a gente deixa o elogio para a Adriana depois, porque realmente a Adriana... Gente, tem como dizer não para vocês? Vocês são tão legais, o grupo sempre se apoia, tá todo mundo sempre junto. Eu acho verdade. que isso é sempre mão dupla, né? E eu acho... André, antes de eu começar, eu queria só saber assim, se você tem alguma coisa a pontuar sobre essa introdução da Cris, para, enfim, a gente... porque, na verdade... eu resolvi não falar do que eu acho da literatura fantástica. Eu mencionei o Todorov porque ele foi muito importante para a análise. Ele tem um livro, né, de literatura fantástica, ele desmiuça, ele fala que metáfora não pode ser comparada, né? Então, ele vai muito a fundo disso. Então, eu achei interessante falar de Todorov e não falar a minha opinião sobre a literatura fantástica. Macunaíma né? Literatura fantástica. Garcia Marques, né? Mas eu procuro fazer... Eu lembro que se menciona muito que não é Todorov, não sei qual foi o outro autor, que menciona que nós temos a nossa literatura latina, que nossa amiga Alessandra sumiu aí, ficou desesperada com um deles, né? Até terminar de ler. Então, eu acho que a Adriana fez uma pergunta interessante. Você tem alguma coisa contra o que eu falei? Não, aliás, imagina. Não, o que o Todorov falou. Não, imagina. Eu adoro literatura fantástica, mas eu acho que eu não faço literatura fantástica. Ah, não? Eu não acho que eu faço literatura fantástica. Eu acho Olha só, hein? Olha só as discussões que nós já vamos ter depois, hein? Eu acho que eu fico ali numa fronteira, porque, de certa forma, eu resgato um imaginário popular, né? Um imaginário folclórico, não sei nem se é só folclórico, né? Eu acho que eu faço isso, procuro fazer isso sempre, mas eu acho que eu não chego na literatura fantástica. Eu fico ali num borderline entre... borderline?
nesse mundo meio fantástico que as pessoas acreditam e vivem, e uma literatura mais, vamos dizer assim, realista, né? Eu procuro muito, uma coisa que sempre me fascinou muito é a história, não só enquanto enredo, mas história mesmo, mas uma história contada nas entrelinhas, né? Não é história oficial, né? Uma história que a gente vai buscar nas entrelinhas. Então, eu acho que eu fico nessa fronteira aí, eu não me considero... Aí eu vou esperar a nossa querida entrevistadora aí fazer entrevista com você para dar meu parecer sobre o que você falou. Então, a Andréia não se considera uma escritora de literatura fantástica, e sim fronteiriça, né? Entre Isso. a literatura fantástica. Legal. Eu acho que eu também li dessa forma. Eu li mais como um livro com elementos fantásticos. Eu também. E não realmente. Eu não classificaria como um realismo fantástico, tipo, enfim, Não. por exemplo, uma coisa tipo Murakami, embora eu acho que possa ter, de repente, influências desse tipo de literatura. Não, eu acho que o também livro dela... Mas a gente está falando já, né? Então eu não posso. É você que tem que perguntar para ela. Beijinho. Então, vamos lá. Então, bom, o que a gente vai começar aqui, André? Eu preparei algumas coisas, assim, na verdade... Maravilhosa. Falar, tipo um roteirinho de algumas coisas, e a gente vai adaptando, enfim, a gente vai batendo aquele papo gostoso. Depois eu quero ouvir a Ellen também, claro, e enfim, e a gente tá vai muito trocar essa séria. ideia. Então, assim, primeiro de tudo, André, meus parabéns pelo seu livro, muito legal, muito gostoso, muito... Assim, E eu vou achei que o ficando livro calada, né? Que você sabe que eu adoro falar, né, Andréia? ele tem muitas camadas. Ele tem muitas camadas no seu livro, e então eu acho que bom que teve esse reconhecimento do prêmio, dos leitores, enfim, e de ter permitido que você continuasse trazendo coisas para a gente. Então, primeiramente, parabéns, Andréia. E assim, para começar, aqui falando com você, eu queria falar sobre o título do teu livro. Porque, né, Olhos de Cobra, para começar, é um título que eu gosto muito, né? Eu queria saber primeiro a origem desse título, o simbolismo que tem atrás disso, o impacto que teve nisso, porque a gente vê, né, ele é citado ao longo do texto, principalmente ali naquele começo com as freiras, mas esses Olhos de Cobra, eu acho que é um título que fala muito do livro. Então conta pra gente um pouquinho a origem, a escolha, o simbolismo, o impacto disso na obra. Olha, Adriana, eu nem sei direito, sabia? A verdade. Eu comecei, eu sou Escritor péssima. é doido mesmo, mas vamos lá. Eu sou péssima para título, entendeu? Então, eu comecei antes, o nome do livro era Memorianas, né? Aí eu conversando e tal, as pessoas acharam que não tinha nada a ver. E aí, como a cobra é uma coisa muito importante no livro, né? Ela tem, para mim, eu que convivi em fazenda, e essa história de cobra era sempre muito complicada e perigosa, a cobra tinha sempre esse simbolismo do perigo, de quem vai te devorar, de certa forma. E de quem vai te seduzir também, né? De quem vai te seduzir. E, assim, as cobras que eu vi, as 200 milhões de cobras que eu já vi, é aquele olhar frio, né? O olhar do réptil frio, que não tem emoção nenhuma. Entendeu? Então, eu comecei a pensar, muito pensando na Doca, né? Que é esse personagem que perdeu a emoção, né? Por conta de uma história, e que aí as pessoas que ficam muito amarguradas ou perdem qualquer tipo de emoção se tornam meio cobras, né? Que elas querem envenenar os outros. Perfeito. Então a gente já vê aí a questão do simbolismo, que é uma coisa que você usou muito em diversos momentos do livro. Eu acho que, com certeza, né, a gente lendo o livro e depois relendo o livro, eu acho que a gente vai encontrar símbolos, sacadas que de uma primeira leitura passa. E eu acho que é o tipo da coisa que, às vezes, um crítico literário pode achar no teu livro que você talvez nem tenha sacado que o teu inconsciente colocou lá. Com certeza.
Fala pra gente aí um pouquinho desses elementos simbólicos, e em especial da água, porque a água tem uma força muito grande no teu livro, né? Porque a água, ao mesmo tempo, ela funcionou no teu livro como um divisor de águas, se vocês me permitem o trocadilho, né? Porque foi o primeiro ponto de virada do livro, né? O que mudou a situação da tua protagonista radicalmente para poder a história se desenrolar. A água teve esse fator devastador, a água teve esse papel de destruição, mas a água, além de tudo, também é um objeto de renascimento, de trazer a vida, de hidratar, né? Ela teve outros momentos que ela encontrou outras águas no livro. Então, fala pra gente um pouquinho de simbolismo no teu livro, a tua preocupação com o simbólico e, em particular, aí essa questão da água. Foi uma coisa que veio naturalmente, que você já planejava trazer essa potência simbólica? Como é que foi isso, André, na tua construção literária? Não, na verdade, veio muito espontaneamente. Né? Eu comecei... Agora, a água é uma coisa também muito importante na minha literatura. Tanto o segundo romance como esse agora, esse novo, começa também com uma tempestade. Né? Eu vejo a água como esse elemento mesmo que vem. Ele é destruidor, mas ele vem com uma força de destruidora e de renovação, que é uma coisa que eu acho que a literatura tem essa força. Né? Eu queria muito colocar sempre essa força da água, que é a força de, ao mesmo tempo, destruir, denunciar e renovar. E renascer. Até porque sem água não tem vida, né? A primeira coisa aí que a galera tá procurando em outros planetas para dizer se tem vida ou não é se tem água, né? Então, então eu acho assim, quer dizer, eu botei logo aquela tempestade porque é aquela decadência do café, né? Das fazendas de café, desse mundo escravocrata que não terminou, mas que naquele momento ainda era muito presente, ainda existia, embora já tivesse acontecido a tal da abolição, que eu acho que não houve até hoje, né? Mas veio destruindo essas fazendas, destruindo aquele monopólio, destruindo esse momento histórico do Brasil, e a gente teve que se renovar. E aí eu não sei se a gente se renovou, essa que é a verdade, porque depois, quando você tem a segunda parte do romance, de novo começa com uma tempestade, onde a pessoa some, né? E eu não sei se a gente se renovou, não, sabe? Eu acho que estamos só na tempestade. Você quer falar alguma coisa, Cris? Deixa para depois, que eu quero falar de uma coisa que Todorov fala sobre o tipo da literatura dela, em que ela vai inserindo, de alguma forma, o tempo histórico. Eu também queria falar um pouquinho sobre isso. Por isso que eu não quero entrar agora, entendeu? Eu estou querendo mencionar que ele fala que é uma das características da literatura, a pessoa, de alguma forma, ela vai inserindo esse tempo sem determiná-lo de uma forma bastante clara, que você não determina em nenhum momento de forma clara. O que é ótimo, né? Momento. Ele passa de uma forma... né? Eu tenho uma pergunta também para fazer, mas eu vou ficar quieta. Eu sempre tive uma certa preocupação de olhar a história, na história no sentido de história de passados, de uma forma como que esse passado ele ainda traz consequências para o presente, entendeu? Trazer esse passado para o presente. Quer dizer, não deixar o passado lá atrás. O que aconteceu lá atrás, ele reflete na gente agora. Quem hoje? Então, é por isso que aconteceu uma coisa engraçada, uma coisa curiosa no Olhos de Cobra, que eu estava muito envolvida... Todorov deve estar feliz da vida, hein? Eu estava muito envolvida na história da Laura, né, da fazenda, né? Eu misturando aquelas coisas todas que eu vivi bastante na fazenda da minha mãe, né? De repente, olha, gente, foi uma coisa de repente mesmo. Acabou um capítulo, e aí eu escrevi assim: aqui terminam os diários de Laura. Foi quase que psicografado. Fantástico isso, né? E realmente aí encerrou ali. Eu falei, não, estou de saco cheio de falar dessa Laura. Quando eu escrevi isso, eu falei, estou de saco cheio, vou falar de outra coisa.
Aí comecei uma outra história, e aí sim, pensei em como intercalar essa história com a história da Laura, mas foi uma coisa assim. E uma coisa que eu, particularmente, comecei a perceber, isso já até nas minhas peças de teatro, já não é no meu romance, nos meus romances que vieram depois, eu comecei a escrever para teatro, né? Quando eu começo a achar uma peça muito chata, alguma coisa que eu estou escrevendo muito chata, aí eu falo, agora vai ficar bom. Antes não estava, agora vai ficar bom. Agora vai ficar bom, porque aí eu vou encarar a chatice, entendeu? Eu vou encarar a chatice. A Maria Clara Machado falava assim para mim: você escreve uma peça, a gente começa a dirigir, tem uma hora que você senta lá atrás na plateia e assiste a peça como espectador. Tenta zerar o seu crítico, porque quando a gente fica dirigindo, a gente fica vendo vários detalhes, fala assim, não fala, anda para lá, anda para cá, né? E aí ela falava, assiste como espectador. E aí a gente consegue perceber todas as chatices, todos os buracos que tem, né? Daí a importância de você fazer um texto e deixar ele descansando numa gaveta para depois pegar. Mas não adianta pegar o texto se você não conseguir fazer um distanciamento. Isso é difícil pra caramba. Isso é difícil pra caramba, entendeu? Então, assim, por isso que eu, quando começo a achar chato, eu falo, bom, agora eu estou no caminho certo. Porque aí eu começo a poder ter distanciamento para poder olhar o que está ruim, né? Para Abrir os reescrever. olhos. Legal, Andréia. Eu queria falar com você, na verdade eu vou voltar um pouquinho nessa questão histórica das tuas influências, a questão da Fazenda, porque para mim foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, mas só que quando a gente estava fechando essa questão de simbolismo, eu queria que você falasse um pouquinho também pra gente a questão da linguagem, porque o teu livro tem uma linguagem em momentos muito poéticos, e que eu particularmente achei muito sedutor, porque não foi uma coisa que foi no livro inteiro, porque sinceramente isso num livro inteiro você corre o risco de É chato. justamente, né, cansar o Tá leitor. over, né? Não. Então, na minha opinião, foi muito na medida certa. E foi e você tem coisas assim, mas que tem muita potência, né? Tem até uma aqui que eu destaquei que fala assim: o contorno. Gente, vocês desculpem, eu tô resfriada, minha voz tá muito fânia, mas eu vou fazer o melhor que eu puder aqui. Então, tem uma hora que você falou assim: o contorno de uma cadeia sem fim de pequenos montes ondulava até que céu e terra se confundissem. O rio Paraíba do Sul volteava entre os morros. Várias crateras sangravam as encostas, revelando rochas pontudas ou arredondadas, espectros saídos da terra. Os crimes enterrados pela lavoura do café ressuscitavam. Pétreos, a qualquer instante cobririam o Vale de Fantasmas. Pô, isso daí é sensacional! É um belo parágrafo poético, com bons adjetivos, com boas metáforas, com uma pontuação. Maravilhoso, né? O livro dela todo tem trechos. Eu estava começando a anotar para começar a fazer no Instagram, sabe? E aí ia colocar sempre, entre aspas, Andréia Fernandes, livro não sei o quê, porque tem cada coisa fantástica, aula de vida mesmo. Exatamente, muito lindo. Então, isso aí, Andréia, foi uma coisa que você planejou isso na tua escrita? É uma coisa muito proposital, muito calculada, muito escrito e reescrito? Ou foi uma coisa que saiu ali naquele da produção? Não, isso é uma coisa que eu busco. Eu busco sempre esse tipo, contrabalançar uma linguagem mais coloquial com essa linguagem mais poética, né? É difícil, desculpa. Tá? Mas eu tenho a minha Mas grande... é difícil você fazer isso, esse tipo de elaboração? É assim, é difícil. É difícil porque, às vezes, você cai, você peca para um lado, peca para o outro, entendeu? Você tem que realmente estar ali. Eu tenho muito como influência minha dois grandes artistas que eu considero. Eu sou do teatro, né? Eu tenho muita coisa do teatro. Então, é Nelson Rodrigues e Shakespeare. Só O Shakespeare... não, né? Pois é, coitada Bem de mim, parecidos, né? nessa fronteira aí. Porque são dois opostos, Quem né? sabe se a gente não pode usar aí a realidade com com o imaginário? Né? Sim, pois é, o Shakespeare ele traz esse Vocês querem imaginário o tempo Coca-Cola? todo. O Shakespeare traz essas imagens, esse imaginário o tempo todo. Eu chego a achar ele, às vezes, chato hoje em dia para ler. Ele é prolixo, mas ele traz uma questão histórica sempre
e sempre traz essas imagens, né, que são belíssimas. Então, eu vou lá tentando fazer também as minhas imagens bonitas, né? É um trabalho. Então, você trabalha as palavras e as frases. Às Elas vezes, não saem assim voluptuosamente, não. não. Não, eu quero dizer um troço, aí eu procuro dizer da forma mais, se é o momento, né? Da forma mais poética, né? Eu gosto dessa poética dentro da prosa, né? Então, aí eu procuro. Às vezes, eu fico Você gosta dias mesmo. num parágrafo. No mesmo Porque eu não parágrafo. sabia mais se eu gostava da poesia dela ou se eu gostava do livro. Então eu trago agora. Tem a minha outra influência, que é Nelson Rodrigues, que é também dizer o estritamente necessário, né? Aliás, não é só dizer o estritamente necessário, é dizer nas entrelinhas. Porque o Nelson Rodrigues, ele diz, a peça inteira é dita nas entrelinhas, é no tal do subtexto, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Beijo no asfalto, né? Entra lá um policial e entra lá um cara e o policial recebe ele assim: "Ô, Amado, você aqui, Amado, mas Amado, ô, Amado, o que você está fazendo aqui, Amado?" Então a gente já entendeu que ele não gosta da porra do Amado, entendeu? Que ali tem um problema, que ali tem um caroço de angu. E ele não precisa ficar explicando. Já ele, pelo texto, pelo modo de falar, ele Modo de falar, já... modo de construir a frase, você já entendeu. Então, eu também busco isso. Eu gosto muito de fazer diálogo nos meus romances, nas minhas escritas, e aí eu também busco um pouco isso. E também nas frases, quer dizer, tem um momento, mesmo na poética, de deixar essa coisa meio na entrelinha, né? Perfeito, André, perfeito. E é muito bem sucedido, na minha humilde opinião. Ai, que E bom. agora, voltando aí ao que a gente estava falando da questão da narrativa, porque assim, eu te falei isso uma vez, a gente conversou sobre o teu livro, né? Ali no privado, e eu te falei que quando eu li, assim, eu tinha lido há pouco tempo, e na hora eu juntei muito com o Menino de Engenho. Então, assim, José Lins do Rego, né? Você tinha me falado que foi, de certa forma, uma influência também. E você tinha, né, nessa conversa também, você conversou sobre o que você viveu na questão da fazenda, no Vale do Paraíba, que aquilo ali tinha. A gente sente que você não tirou aquilo daquele livrinho que você leu antes de dormir, né? A gente vê que tem ali uma vivência. E então, assim, e aí quando você quebra o narrador, né? Quando tem aquela segunda parte do livro, uma das perguntas era se foi proposital desde o início, você já respondeu isso pra gente, que não, né? Que é uma coisa que você não tinha intenção quando você começou a escrever. Mas assim, o que eu queria saber é depois, uma vez que você já sabia onde você queria chegar, eu tenho duas perguntas. A primeira, porque ficou muito clara essa questão, e que eu concordo com a Cris, que foi fantástico, como você inseriu isso no momento histórico, como você ambientou, como a gente se sentiu naquele Vale do Paraíba decadente do café. Então você tem a vida da Laura ruindo, que é um símbolo paralelo com o mundo do café ruindo, né? Então, quando a gente tem ali essa quebra de narrador, né? Que eu fiquei surpresa, eu não esperava por aquilo. Eu caí da cadeira, eu falei, não, peraí. A gente estava lá e agora a gente está aqui, mas apesar disso, você conseguiu juntar, né? Com o diário que o Rodolfo encontrou e tudo isso. Então, você conseguiu nessa linearidade. Ela Então, chega até na Primeira Guerra Mundial, né? Na hora que a mulher diz o Paris, né? Ela vai brindar, ela localiza a história ali também. E sem chatice, sem chatice. Então, assim, a primeira coisa é essa quebra. Você ficou com muito medo de errar, de dar errado? Tipo assim, de caramba, isso aqui pode ser que não dê certo, ou você desde o início sabia que esse era o caminho certo? E a segunda coisa é em relação a esse momento histórico da decadência do café, desse paralelo da queda da Laura com a queda do café e com essa ambientação. Você
teve dificuldades, você precisou de pesquisas suplementares, ou foi uma coisa que você conseguiu naturalmente, com a sua vivência nessa região, passar para a gente? Conta para a gente esses dois momentos, o momento do medo de não dar certo, a quebra, e o momento do ajuste histórico de ambientação desse primeiro momento. Esse negócio de medo de não dar certo, no Olhos de Cobra, eu não tive, não. Porque aí eu ainda estava numa fase, é engraçado isso, de vamos ver o que vai dar, né? Eu aliás, eu sempre escrevi desta forma, né? Eu escrevia teatro, botava em cartaz e vamos ver o que vai dar. Tive sucessos e tive fracassos retumbantes. Corajosa. Mas eu nunca tive medo. É engraçado que agora eu tenho mais medo. Porque começa a ter uma cobrança, não sei se é porque eu comecei a entrar mais nesse mundo da literatura, né? Que no mundo uma cobrança sua, né? Não, acho que é uma cobrança minha, mas que eu acho que também vem, quer dizer, essa coisa de que você tem que vender o seu livro, de você tem que dizer que está tudo muito bom, né? Sei lá se está bom, cacete. Não sou eu que vou dizer, sabe? É o público que vai dizer, é o leitor que vai dizer. Eu gosto de arriscar e aí ver a resposta. Se a resposta for ruim, paciência, beleza, eu entubo e pronto. Entendeu? Agora, essa cobrança de que você tem que acertar, que eu acho que começa a ver, tanto no teatro quanto nas artes, de um modo geral, que você tem que acertar, eu acho isso péssimo. Entendeu? Então, eu tenho que mostrar um texto para uma editora que está pronto, que está completo, que está perfeito, senão eu não vou ser publicada. Ah, que diabo! Ninguém é perfeito, as coisas não são acabadas. Lógico. Até porque também uma coisa que pode ser um fracasso hoje pode ser um sucesso daqui a editora que possa achar ruim, todos podem gostar, né? Pois é, quer dizer, exatamente, quer dizer... Você entrega o seu trabalho a um determinado grupo, né? E que vai assim, decidir se vai ser ou não editado, enquanto que, na verdade... É muito complicado, né? Porque, assim, se você for olhar a história, as pessoas antes elas publicavam pedaços em jornais, em revistas e tal, e aquilo o público ia gostando ou não, e aí o editor pegava e dizia, vamos publicar, vamos fazer livro, vamos fazer não sei o quê. Agora não, agora você tem que entubar o negócio e enfiar... Sem contar os famosos cursos de criação, se me desculpem, né? Mas... a quantidade de cursos que tem hoje... Pois na maioria das vezes, eu acho que é muito mais para o cara que está dando o curso ganhar uma grana do que realmente para ensinar alguma coisa. Também acho. Entendeu? E aí também tem milhões de cursos para dizer como é que você vende o livro. Né? Verdade. Como faz rede social. Eu falo, cacete, não é o meu papel, tudo bem, eu também concordo que tem que colaborar um pouco, mas não é assim, entende? É interessante, o comentário dela seria bom até que a gente fizesse depois um outro bate-papo sobre isso. Eu acho que isso deve estar até afetando a criatividade dos escritores mesmo. Pois é, né? Eu sinto muitas pessoas com medo de mostrar o que escreveram. Mas, Andréia, o que acontece? Quando eu faço um curso de escrita, quando eu leio um livro bom, eu penso, nossa, cara, eu nunca vou escrever. Não escrevo, sou péssima. Pois é. Só que quando eu pego uns livros, inclusive esses dias eu comprei um livro de uma moça que dá aula de escrita criativa e eu não acreditei no livro dela. Falei, se for para escrever isso aqui, eu dou conta, escrevo até melhor. Você entende? Eu acho que depende assim, muito do ponto de referência. Às vezes você pega uma pessoa aí que tá bombando no Instagram, que vende livro, você pega o livro, você vai ler e fala, que é isso? É uma bosta. Então, eu acho que sei lá... eu posso dizer uma coisa para você, existem cursos e cursos, né? O que está acontecendo, eu estou acompanhando o Instagram, estou acompanhando o YouTube, porque eu estou com alguns projetos, e um deles é fazer com que o nosso trabalho seja um trabalho que se torne profissional, né? Eu tive a oportunidade de ler um livro de uma pessoa
que quando eu comecei a ler, eu falei, mas que saco de livro, que chato, como é? E a porra da mulher editou antes do meu. Pois é. Porque a gente começa a se criticar tanto, a gente começa a achar que tudo está ruim, que não está certo, que não está bom, que a gente se inibe. Mas você conseguiu. Você conseguiu fazer o primeiro, você conseguiu fazer o segundo e está fazendo o terceiro. Mas, Cris, a gente sempre fica na dúvida se é bom, né? Quem vai... Agora, acho que tem dois momentos, né? Tem um momento que você escreve, que você joga aquilo ali tudo, e que depois você tem que reescrever, pensar, pesquisar, ver se não tem furo. Enfim, chega uma hora que aquilo está mais ou menos pronto. Mas você não tem certeza se é bom. Quem vai dizer que é bom ou não é o leitor. E nem todos os leitores vão dizer que é bom. Vai ter o leitor que vai dizer que é uma bosta, vai ter o leitor que vai dizer que é mais ou menos, vai ter o leitor que vai dizer que é bom. E a gente tem que saber lidar com isso. Na verdade, quando eu fiz literatura, né, vocês sabem que eu fui da área, uma coisa que eu aprendi numa das minhas aulas de teoria literária era que o escritor, na hora que a gente analisava o texto, nós não podíamos mais pensar no escritor. O livro, na hora que ele é escrito e entregue a nós, leitores, o escritor não existe mais. E sim a leitura sua, o que você lê do texto. Eu acho que eles chamam isso de leitura estruturalista, alguma coisa assim, estruturalismo, mas eu acho importante essa linha, porque, na verdade, é lógico que você pega um poema de Carlos Drummond de Andrade, qual é, não, de Manuel Bandeira, né? Vou-me embora para Passárgada, fica difícil, né? Dizer que o cara ali não estava com tuberculose. Mas quantas vezes quantos momentos ele passou de dúvida também para escrever aquilo, né? Eu acho que se a gente escreve, eu tenho essa experiência com teatro, aí lá vou eu. O problema talvez é a sua experiência com teatro, que particularmente deve ser bem mais difícil, né? Não, é porque o teatro é maravilhoso. Eu acho que todo mundo devia fazer teatro, querendo ser atriz ou não. Falar em teatro, vocês foram assistir o balé, vocês que estão no Rio de Janeiro, vocês foram assistir o famoso balé no Teatro Municipal Lago dos Cisnes? Não. Eu já fui bailarina, né? Eu só não continuei. Gente... Mas deixa eu te falar, Cris, eu acho que o teatro, né, ele te coloca nessa posição de você ter que entregar para o público. E te faz entender que você, quando faz as coisas com verdade, com a sua verdade ali, que você fazer um personagem não é fácil. Você tem que pesquisar, você tem que encontrar ele dentro de você, né, para você poder fazer um personagem. Então, quando você faz isso e você entrega isso para um público, podem ter pessoas que não gostaram, mas aquele trabalho tem valor. Sim, cada um vai ler de acordo com a sua bagagem, né? Não é, eu vou ler, ela vai ter uma percepção diferente, ela vai ser diferente. Às vezes você quer dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra. Mas eu acho que tem um trabalho que tem valor, entendeu? Então, eu acho que esse medo que eu vejo muitas pessoas dizendo, eu escrevi, mas eu tenho muito medo de expor, eu acho que é essa nossa sociedade que diz para a gente que tem que ser de uma determinada maneira, né? Porque se aquilo foi feito com verdade, reescrito, é aquilo que você quer dizer, ou é mais ou menos aquilo que a gente também não tem muitas certezas, vai fundo, gente. Vai fundo, porque aquilo tem espaço em algum lugar. Eu acredito que vocês devem estar se referindo mesmo ao excesso de cursos de aula criativa, que são bons, mas eles começam a colocar você em rédeas, né? Aqui não sai bem, ali não é bom você fazer, aquilo não está legal. E, na verdade, a criação ela vem de uma forma... Primeiro, os grandes criadores, os grandes escritores, nós não teve nunca aula de curso de criativa, né? Já começa por aí a historinha, né? Então, voltando, a gente tem que saber aproveitar a essência daquilo que interessa a gente e o resto
Agora, a cobrança passa a existir muito, sim. Passa a existir demais. Você não sente isso, não, Adriana? Sim, com certeza, eu sinto muito, mas assim, onde. Então, acho que também tem duas coisas. Uma coisa é que, inegavelmente, existem trabalhos que são melhores do que outros. É claro que, de repente, como acontece muito aqui no clube, né? A gente lê, tem uma parte que gosta, uma parte que não gosta, mas quando uma coisa tem um valor literário, quando tem um trabalho, quando tem uma busca, gostando ou não, você vai reconhecer, né? Que aquilo ali tá no patamar do profissionalismo, da qualidade, gostou, não gostou, achou que podia ser melhor, mas assim, e existem coisas que, né, não é que a pessoa nunca possa fazer melhor, mas que a pessoa realmente, em geral, é aquela pessoa que escreve aquele primeiro tratamento, acha que já é o Shakespeare e manda. Então... Não, isso acontece direto, entendeu? Eu acho que também tem essa coisa hoje em dia de que todo mundo quer ser escritor, todo mundo quer ser genial, né? E genial quase ninguém é, né? Então, assim, aí respondendo essa primeira pergunta do medo, né? Eu tinha menos medo. Eu agora fiquei mais com medo, embora eu consiga passar por cima desse medo de poder arriscar mesmo. Escrever o que eu acho, pronto. Se ninguém gostar, dane-se. Enfia a viola no saco, vou partir para outra. Entendeu? Perfeito, André. Agora, emendando nisso aí que você falou, depois, se você quiser, se tiver o que me dizer sobre a primeira pergunta, você responde, mas é porque eu acho que tem a ver sobre isso, que eu ia falar justamente depois do teu final. Porque o seu final não é um final convencional. E assim, eu queria saber qual foi a reação do público de uma forma geral. É claro que assim, você vai dar para algumas pessoas, as pessoas vão fazer aquele sorriso amarelo e você não sabe se a pessoa gostou ou não gostou. Outros talvez vão ser mais até úteis nesse ponto, porque vão dar uma opinião sincera. E assim, qual foi a reação, de um modo geral, que você teve com esse final pouco convencional que você apresentou? Eu tive várias reações, né? Eu tive gente que disse que não entendeu nada, né? Que o final era aquele, né? Ué, acabou? Acabou? Acho que o meu vem faltando página. Teve gente que adorou, né? Teve gente que achava que eu precisava botar um desfecho mais concreto, mas eu não consigo... É a história aí que eu falo para você, o seu texto tem a característica da literatura fantástica. Ela faz com que a pessoa pense de outras formas. Eu não sei em nenhum momento que faltou alguma coisa, mas eu senti a cobrança do leitor em sacar mais alguma coisa, sacou? Entendi. Eu não achei que faltou alguma coisa da sua parte, mas eu precisei cobrar de mim essa leitura. Entendi. Por isso eu sempre faço finais meio abertos, sabe? Eu não consigo fechar meus finais, não, de um modo geral. Mas você agora, o mais que eu gostei muito, não sei se você vai comentar, foi a história quando ela trabalha muito a poesia, os pontos, enfim. E ela escreve assim, ponto final, e bota o ponto final de novo, né? E ela não tinha entendido quando eu brinquei com ela uma vez. E eu sou apaixonada por aquele trechinho seu, né? Enfim. Mas diga, Adriana, o que você ia falar? Então, foram reações, enfim, teve, né, de todos os tipos. Teve de todos os lados. Teve gente que chegou para mim e falou que achou o livro muito difícil de ler. Mas não deixa de ser, né? Não, eu acho que para uma pessoa que só lê romance de banca de jornal, realmente a pessoa vai ter dificuldade. Eu acho que não precisa ser só de banca de jornal, não, gata. Pode ser até romances mais sérios, mas que tenha aquele famoso enredo, princípio, meio, localização. Fantástico. Na hora que chegou no auge ali da Laura, eu parei o capítulo, fui fazer um café, falei, meu Deus, eu preciso saber... Qual lado do auge que você está falando? Tá sem som? Não, a gente está te ouvindo. Não, eu não entendi. Qual parte específica que você está contando o auge? Quando acaba ali, quando a Laura está no mar, quando acaba a parte da Laura, sim, acabou o capítulo, eu fechei o livro e fui fazer um café, porque eu fiquei lá imaginando o que ia acontecer com ela, o que aconteceu, meu Deus, começa, acabou. Aí eu falei, e agora? Aí começou uma outra história, eu falei,
Não, com certeza Foi vai, quando né? ela ficou de saco cheio da Laura, né? Fechou o livro da Laura e resolveu escrever outra coisa. E aí mas eu me senti ali, junto com o rapaz que está pesquisando lá o desaparecimento da mulher dele, eu me senti junto com ele pesquisando. E cada final que ele imaginava, achei fantástico aquilo de imaginar final. E, tipo assim, eu me senti ali autorizada para inventar o meu final. Mas eu achei tudo tão fantástico quando ele chegou lá no cemitério. Olha, eu cheguei a achar que a Laura estava com o Pedro. A Laura não, a Cecília, né? Eu comecei a achar que a Cecília estava lá em mas Nova pode York, ser. Mas pode ser mesmo. esperando o Pedro chegar, viu? Não tinha pensado nisso. Não, mas Eu falei assim, a mulher sumiu. Ali estava começando a aparecer mesmo que ela ia com o Pedro lá, ela fazia tudo com o Pedro, o marido que era historiador não sabia nada. Falei, Mas pode ser, ela tá, ele mesmo diz, né? Talvez ela esteja muito feliz com o Pedro, que seja assim. Também mas o lance de Nova York, na hora eu falei, eu acho que ela se mandou para Nova York e o cara depois foi atrás. Tá vendo? É a história da cobrança, não é da cobrança, é quando o leitor sente a criação dentro dele, né? A gente começa a criar. Quando a gente vai criando junto, né? Você vai lendo e vai criando junto aquela fantasia, sei lá se eu posso chamar de fantasia, mas você vai se envolvendo com essa história. Mas o seu livro é difícil, sim. Eu ouvi muito. O outro que eu escrevi, o Borboleta, o Sonho em Corvo, acho que ele é mais fácil de ser lido. O Olhos de Cobras foi o primeiro? Foi. Como romance, foi. Imagina qual vai ser o segundo, né, Ellen? Não, mas é engraçado, eu não sei dizer, não sei, Cris. Às vezes eu acho que eu tenho uma maturidade em termos de escrita de um para o outro, mas em termos dessa linguagem poética que eu acho que eu consegui no Olhos de Cobra, eu perdi no outro, entendeu? Ah, é? Eu acho, não sei. A gente vai ver na próxima Adriana? edição do Café com a Andréia, né? A gente vai chegar... Você leu eu acho Não, Borboleta? ele está na minha lista desse semestre, o semestre Gente, está mas não acabando. se cobrem, pelo amor de Deus, não se cobrem. Ah, não, mas é porque eu quero ler. Eu tô adorando ler livros contemporâneos. Para falar a verdade, eu leio os clássicos, porque a gente tem que ler para aprender e tudo mais, mas tem uns clássicos que é um saco, gente. Olha, Ellen, vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas que mais me empolgou no grupo era a literatura contemporânea, porque eu venho, né, de uma época em que eu, aos 14 anos, estava lendo Dostoiévski, né? Balzac, Madame Bovary, né? E aí você para e pensa assim, meu Deus do céu, eu quero ler coisas novas, né? E dei de cara assim, com uma literatura nacional fantástica, e fiquei muito empolgada, e estou muito empolgada com ela. É evidente, morrendo mais de medo ainda de escrever, né? Pois é, isso que eu acho complicado, Cris, sabe? Porque, nossa, você tem uma vivência, você tem uma história, não é? Como é que o que você vai escrever não é bom? Entendeu? Não dá para se comparar, né? Eu jamais me compararia com a Andréia, por exemplo. Mas não, pelo amor de Deus, não, Ellen. a Andréia, a escrita, Ellen, você não me leva mal, você pode ficar chateada comigo. Você, do princípio ao fim, você trabalhou as palavras, você trabalhou as frases. Sim, mas eu vivi enrolada com a cobra do início ao fim. A cobra estava penteando toda, e eu apavorada com ela. Eu só fiquei liberada quando você botou o Rodolfo na história. Mas até aquela hora a serpente estava comigo. Ellen, deixa eu te falar. A pouca coisa que eu li de você, por exemplo, eu acho que você tem uma característica de colocar uma emoção no seu texto que eu, por exemplo, não tenho. Eu posso fazer poesia, e essa poesia criar uma espécie de emoção, mas você vem ali com uma emoção de raiz. Eu sou dramática. Entendeu? Que é muito legal, é o que eu já te falei. No caso, ela seria poesia e você seria poética. Entendeu? E é muito legal. Agora, aí você fica se comparando, tem que comparar, ele tem que acreditar no que você também é uma pessoa que tem vivência, que tem cultura, que tem,
né? Que tem a sua e tem que valorizar os teus pontos fortes e vai fundo. E ó, tem aquele por exemplo, o que encanta na linguagem da Adriana, que me encanta, que eu acho que encantou para todo mundo também, é aquela fluidez, é aquela coisa também... tem uma poesia leve, se eu posso dizer assim, né? Tem uma poesia leve que vai te levando do início ao fim. É um livro que te deixa no meio dessa loucura. Você fica com esperança, né? Você acredita na vida, no amor, no cotidiano, né? Oi? No cotidiano, né? A Adriana realmente ela passou um livro para a gente com muita... Agora, é totalmente diferente do meu, que o meu tem, acho que é mais... Nossa Senhora, o teu me aterrorizou, me assustou, me apavorou. Olha, me traumatizou. Se não fosse a Andréia, eu tinha apanhado, juro, Andréia, era tanta coisa de bambu, com cobre e água, e cadê a Mariana? E a Mariana é a outra, e aí se chama Mariana, aí se chama não sei o quê. Eu vou pegar esse negócio, eu vou jogar longe, eu não aguento mais. Mas eu tenho que ler, porque olha que loucura, né? Porque eu não estou acostumada a ter esse tipo de leitura. Engraçado, eu comecei a ler ele despretensiosamente. Eu fiquei apavorada. A cobra me envolvia. O que foi? Ela conseguia fazer com que a cobra estivesse do meu lado. Peraí, deixa eu ver. O que você falou, Ellen? A gente não ouviu, repete aí. Eu comecei a ler o livro assim, de uma forma tão despretensiosa, e eu comecei a ler, e eu não consegui parar. Enquanto o livro não acabou, eu não consegui. Tipo, eu suspendi os dias para terminar o livro. Que legal. Isso está acontecendo comigo, sim, né, nos livros dos nossos colegas. Não sei se é por serem colegas da gente, mas cada um teve seu momento. O da Adriana teve um momento muito especial na minha vida. Eu acho que também tem isso. O momento da vida também conta muito. Conta muito. Cris e Ellen e Andréia, para a gente finalizar, eu tenho uma última pergunta para a gente meio que retomar no começo. A gente começou falando do teu prêmio, né? Porque eu acho que é impossível a gente não valorizar isso. Não que o livro seja melhor ou pior depois que ele ganhou um prêmio, mas eu acho que para a gente, enquanto produtor de conteúdo, eu acho que é muito legal ter esse reconhecimento. Eu acho que é uma coisa que, enfim, do ponto de vista, tudo bem, não é todo mundo que gostou, não é todo mundo que vai gostar, mas dentre outros bons que estavam ali, o meu foi selecionado. Então, conta pra gente, que impacto isso teve na tua escrita, na tua carreira, e se até hoje isso tem algum impacto aí para você? Bom, teve um impacto, sim, claro. Você ganhar um prêmio dá um reforço, né, de que aquilo tem qualidade, né? Porque por mais que eu questiono pra caramba prêmios, né, o fato de algum júri ter dito que aquilo é bom, isso dá um reforço. Então, isso para mim foi importante, né? Isso realmente para mim foi importante no sentido de autoestima mesmo, né? De continuar nesse caminho. Depois, o que aconteceu foi o seguinte, eu tive que voltar a resgatar um pouco esse valor do prêmio, porque como a coisa se perdeu, né? A Saraiva entrou em concordata, e eu não consegui ir adiante com a Saraiva, que era um pessoal lá de literatura que estava me valorizando bastante, eles ficaram morrendo de pena de não poder me publicar de novo, e eu tive que sair procurando outras editoras. Eu perdi um pouco, porque aí eu comecei a não encontrar a editora, a mandar os originais e não receber nem resposta, né? Aí você começa a falar assim, cacete, né? E aí? Tem que tirar isso aí também. O que eu vou fazer? Aí eu tinha que resgatar. Não, mas calma, eu já ganhei um prêmio, é assim mesmo, vamos ter paciência. E publiquei pela Chiado, que você paga a Chiado, entendeu? Eu tive vários problemas, mas acho que no frigir dos ovos valeu, até porque o livro está aí, né? Mas eu tive que volta e meia, assim, tive que voltar a resgatar, não.
o prêmio dá um certo aval, sim. E junto com esse, eu ganhei um outro, né? Uma peça de teatro que foi premiada na Alemanha. Ui! Sabia, parabéns! Então, aí você fala, não, então calma, você não é tão ruim assim. Excelente. Ai, Andréia, por favor. De jeito nenhum. Agora, esses prêmios te abriram portas, você falou que de editora não, né? Mas, assim, te abriram portas no sentido de conhecer pessoas, ou de conseguir melhores contatos, ou de conseguir espaço na mídia, uma entrevista, ou não? Não e não. Impressionante. Porque como acho que a Saraiva entrou em concordata, esse prêmio, todo mundo fala, que legal, não sei o quê, mas isso não me abriu espaço. Mas e o prêmio da Alemanha? E o prêmio na Alemanha? O prêmio da Alemanha também não. Agora, tem uma coisinha assim esquisita, que em termos de contatos, né, eu esbarrei numa certa competitividade, entendeu? Por eu ter ganho um prêmio, então, às vezes, até desqualificar um pouco esses prêmios para não me dar espaços. Eu esbarrei em algumas coisas assim. Olha, que surpresa! Já esbarrei não é surpresa, Adriana, é o ser humano, né? O prêmio da Saraiva, entendeu? O prêmio da Saraiva. É triste saber que isso aconteceu com ela. O prêmio da Saraiva, a Saraiva foi... Quem é a Saraiva? A Saraiva não tem mais ficção, entendeu? Tem uma coisa assim. Você que está mais tempo tripudiar o trabalho do outro, né? É a história de que você é autora de um livro, você é escritora, e o outro também é. Só que vamos tripudiar o outro. Esbarrei em algumas coisinhas assim. Fala, Ellen. A gente conversando aqui, né, sobre insegurança, tá? Que você está nessa área e já escreve há muito tempo, peças, livros, tal. Eu confesso que eu fiquei, não vou dizer que surpresa, mas eu fiquei bem assustada com a vaidade das pessoas nessa área. É assim, assustadora, sabe? Excelente comentário seu. A vaidade é impressionante. Assustador. Assustador mesmo. E é isso que eu estou falando. Eu esbarrei em pessoas que faziam, desqualificando um pouco os prêmios, mesmo o prêmio que eu ganhei na Alemanha. Né? É um prêmio para adolescente. Gente, porque a pessoa provavelmente, né, queria se valorizar, porque não foi ela que ganhou o tal prêmio, então, ser humano, né, gente? Ser humano é duro. Ser humano. Mas tem mesmo, a Ellen tem toda a razão, eu acho que, por isso que eu acho, sabe, eu estava até conversando com a Alice outro dia, que esse grupo é legal, e a gente tinha que realmente se fortificar nesse sentido, de um dar força para o outro, entendeu? Então, pensar, sabe, em fazer um sarau, onde a Adriana leva o livro dela, eu levo o meu, Felipe leva o dele, para a gente fazer um relançamento. A Ellen não tem livro pronto, mas ler lá um trecho seu, entendeu? A gente fazer umas coisas assim, porque a gente tem que estar junto de pessoas legais, porque tem muita gente complicada. Verdade, eu acho que se fortalecer. Então, Andréia, é isso. Eu perguntei tudo que eu tinha na minha listinha, mas eu acho que esse papo a gente poderia bater um papo ainda de 2 horas, porque o teu livro, se a gente fosse aprofundar, por exemplo, a questão das tuas influências, a questão histórica do momento que o Brasil estava vivendo, o momento do café, eu acho que a gente ainda poderia ir muito longe nisso, mas eu acho que a gente conseguiu um bom panorama. Eu gostei que ela foi corajosa em dizer que ela cansou, falou, chega de Laura. E entrou com eu tomei um susto também, né? Eu não sabia que tinha sido. E nós, leitores, achando que tinha que ter conexão. Bem que ela fez uma tremenda conexão, né? Aconteceu agora com esse romance que eu estou escrevendo também. Eu cheguei um momento e falei, ai, que saco essa mulher, entendeu? Genial. Matou ela. Não aguento mais essa mulher. Aí eu guardei, ficou 1 ano guardado. Aí eu comecei a ler de novo, comecei a refazer tudo de novo. Mas aí eu comecei, já tinha essa experiência, né?
Quando você começa a achar chato, é que vai ficar bom. Excelente. Então, André, muito obrigada. Eu não sei se a Ellen ou a Cris tem mais alguma coisa para comentar especificamente. Apenas agradecer o grupo. Pena que acho que o Galdino saiu, não voltou. Ele não estava realmente conseguindo. Ele não estava conseguindo. Então, gente, muito obrigada aí por vocês terem vindo. André, mais uma vez, parabéns. Esse livro, quem não leu, leia, porque vale muito a pena. Não foi por acaso que ganhou um prêmio. E vamos voltar aqui numa nova edição do Café Literário com o segundo livro, com o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o milésimo da André. Com certeza, com certeza. Eu quero ser o segundo também, dona Cris. Tá no forno, na realidade, tá em andamento. Então, gente, obrigada. Eu que também tenho que agradeço vocês. E Alice, muito obrigada por ter aceitado o convite da gente. Tá? Não, imagina, para mim é uma honra, gente, uma grande honra estar aqui com vocês. Tá? Obrigada, eu que agradeço milhões, milhões e milhões. Valeu. Tá bom?